Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de educação em astronomia. Hoje nós vamos conversar com o professor Dante Girardello sobre as possibilidades de ensino de astronomia na educação infantil. Mas antes da gente começar, eu quero convidar a Roberta Chiesa Bartelemes. Acertei direitinho o nome, Roberta? Quase. Quase. Bartelemes. Tá, tudo bem. Para falar rapidinho sobre o livro que acabou de ser lançado. Então a palavra está contigo, Roberta. Obrigada, Guilherme. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço bastante ao Planetário pelo espaço. Vocês estavam comentando de barulho. Talvez os meus cachorros façam barulho, tá? Então, eu já estou acostumada. Bem, pessoal, esse livro, ele é um livro didático alternativo e é fruto de 2 projetos meus aqui na Universidade Federal do Paraná. Um na área de pesquisa em educação e astronomia, e o outro é um projeto com um cunho mais extensionista, que chama um projeto Licenciar, que é uma espécie de projeto que a UFPR tem para alunos da licenciatura. Então, eu trabalho com a licenciatura em Ciências Exatas aqui, e a minha formação de pós-graduação foi toda em ensino de ciências e matemática, sempre voltado para educação e astronomia. E o foco desse livro, na verdade, ele é trabalhar com os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, mas o material do livro também pode ser utilizado no Fundamental 2 e tem alguns contos que estão no livro que foram escritos pelos alunos da licenciatura, os alunos da física, e que servem também para trabalhar conteúdos de astronomia no ensino médio. Então, ele está disponível em 2 formatos agora. A gente tem esse formato de e-book, que foi o primeiro que foi lançado na loja da Amazon. E a gente tem um formato impresso, porque alguns professores solicitaram, para poder fazer cópias para os alunos, enfim. A ideia dele, então, surgiu da pesquisa que a gente fez com os professores no município aqui onde eu atuo, que é o Campus Palotina. E os professores de ciências, nós fizemos uma investigação usando um protocolo piagetiano para investigar o pensamento dos professores, o que eles sabiam, o que não sabiam, como construíam esse conhecimento astronômico, vamos chamar assim, esse conhecimento de educação e astronomia, como ensinavam isso, e percebemos algumas lacunas em consonância com todos os estudos que são feitos na área de educação e astronomia, da formação inicial do professor lá dos anos iniciais. Então, do pedagogo, do biólogo, que trabalha com essa disciplina. E a partir disso, nós chegamos à conclusão que era preciso fazer alguma coisa mais pontual. Então, tentamos elaborar algumas ideias e práticas, como consta no título do livro. Pegamos sugestões de atividades. Então, o livro está composto por 3 grandes unidades de aprendizagem, que é uma forma diferente de estruturar o currículo, tendo em vista sempre um aluno protagonista, dando atividades, enfim, que o professor possa trabalhar com as ideias dos alunos inicialmente, aquilo que o aluno já sabe, mas a gente se preocupou também em fazer uma parte mais teórica para que o professor pudesse aprender aquele conceito. Então, tem, inclusive, as ilustrações do livro, elas foram feitas por um aluno do ensino médio, que era nosso bolsista IC Júnior, e hoje ele é aluno agora do curso. Esse livro levou 2 anos, na verdade, para ficar pronto no formato que vocês têm hoje, e ele serve, na verdade, como um material de apoio, para o professor. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, enfim, mas o que eu anotei aqui, de falar do livro era isso. Obrigado, Roberta. Muito obrigado. Então tá, então agora fica o convite, vocês confiram o livro da Roberta lá na Amazon, mas agora eu descompartilho a minha tela e convido o Dante a falar sobre as possibilidades de ensino de astronomia na educação infantil. Com você a palavra, Dante. Deixa eu colocar a tela aqui. Vai. Bom, pessoal, primeiro agradecer, o convite de participar dessa fala, no meio de tantas pessoas que estão fazendo pesquisa, fizeram suas pesquisas, compartilharam suas pesquisas.
sobre essa ciência que a gente percebe sendo deixada de lado muitas vezes aí pelos currículos, principalmente do ensino médio, né? Eu, enquanto professor do ensino médio, eu percebo que na hora que chega no material didático de física, nos livros, etc., a parte de astronomia é super curta e essa, inclusive, foi uma das minhas motivações de entrar para fazer pesquisa na área de ensino de astronomia. É uma área que a gente gosta tanto, que sente tanto interesse, vê em filme, etc. Eu sou formado em física, na licenciatura em física, sou formado para professor de física. E aí chegou lá na hora de dar aula de astronomia, poxa, as aulas de astronomia eram extremamente curtas. Bom, além disso, né, eu estou falando aqui uma historinha para vocês, para poder contextualizar a pesquisa em si e entender um pouquinho de quem é o Dante que você vai apresentar aqui para vocês. Além disso, também no ensino médio, eu tinha percebido que a molecada gostava, né, ainda gosta, da astronomia. E aí, é claro, a gente, né, puxava um pouquinho mais a sardinha e fazia um pouquinho mais longas as aulas de astronomia do que o currículo permitia, né? Mas ok. Só que também uma coisa que ainda percebia muito é que ainda tinha muito aluno que não queria estudar de forma alguma. E aí eu ficava assim, poxa vida, o que está acontecendo? Que você traz filme, você traz dados, informações, traz um monte de coisa bacana para ser ensinada, e essa garotada está se perdendo, né? E aí isso foi uma questão muito forte para mim no início do meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar sendo professor, e eu não conseguia entender isso, né? Eu falei, poxa, vamos atrás de pesquisar isso aí, eu achei super, sempre quis, né? Desde o início da graduação eu queria continuar pesquisando, fazer mestrado, etc. E aí foi a deixa, né, para pesquisar. Bom, beleza. Mas, Dante, você é formado em física. Seu curso de graduação é só formado para ensino médio. Sim, eu só me formei para ensino médio. E aí que eu chegava com essas dúvidas no ensino médio, eu falava, cara, eu preciso compreender o todo para poder falar alguma coisa de fato. E aí, durante a própria graduação, eu comecei a fazer parte de projetos de extensão, que nem a Roberta comentou que os alunos dela participam, etc. Dando aula para ensino fundamental 1 e 2 sobre astronomia. E, meu Deus, era gritante a diferença entre dar aula na educação infantil, no ensino médio e no ensino fundamental 1 e 2. Quando você ia falar de astronomia com eles, a coisa parecia como se eu fosse um herói, assim, né? Vamos dizer assim. Eles ficavam felizes. Você viu o brilho no olhar da garotada só porque você está falando sobre o planeta, sobre constelações, sobre estrelas, coisa que no ensino médio a gente percebe isso muito menos. E aí, cada vez mais, o meu interior ali ficava assim, cara, o que está acontecendo? E aí, ainda na graduação, eu comecei a participar de apenas uma extensão, que essa já estava no fim da graduação, não consegui participar tão bem, para ensinar a educação na educação infantil, ensino de astronomia na educação infantil. E aí ficou meio que um gostinho de quero mais pesquisar astronomia, como ensinar astronomia na educação infantil. E foi assim que eu comecei, né, a adentrar na área da educação infantil.
Só que aí aconteceu o seguinte, né? Pô, deve ser formado em física, educação infantil, tá lá do outro lado, né? Ensino médio, educação infantil, tá muito distante a linguagem a ser usada, etc. Como é que eu cumpro, né? Uma bagagem pedagógica, didática, que no meu curso não tinha como suprir. Bom, primeiro eu cheguei no Lang, falei, Lang, topa esse desafio, ser meu orientador? Ele topou, falou, né, não, se você passar na pós-graduação eu topo. Eu falei, então tá bom, então vamos tentar. Conseguiu passar. E aí ainda assim, né, faltou alguém que falasse sobre desenvolvimento infantil, alguém que desse uma orientação nessa parte. E aí eu convidei a professora Juliana Pasqualini, uma professora de psicologia que faz pesquisa em desenvolvimento infantil, da educação infantil em específico, uma perspectiva da psicologia histórico-cultural, e ela topou também ser co-orientadora da minha pesquisa. Então eu não poderia aqui estar falando sobre ensino de astronomia na educação infantil sem todo esse histórico por trás, indo lá da graduação, né, do início dos meus trabalhos, trabalhando na escola, e também esses orientadores, né, que vieram me ajudando a desenvolver cada vez mais essa pesquisa. Para ficar claro, eu não sou formado também na Unesp, eu sou formado no Instituto Federal, perto de Mato Grosso do Sul, mas não é Mato Grosso do Sul, mas lá perto. E acabei mudando aqui mais para o centro de São Paulo, ainda no interior. Mas ok. Beleza, Dante. Vamos falar da pesquisa? Bora lá. Como é que eu busquei organizar essa pesquisa? Primeiro que, estudando sobre uma didática, uma psicologia histórico-cultural, sobre essa perspectiva mais marxista de educação, eu encontrei né, uma das referências da área, fala que todo planejamento escolar deve considerar 3 fatores mínimos, tá? Mínimos. 3 fatores mínimos. Que é o conteúdo que você vai ensinar, a forma com que você vai considerar, né? Ensinar esse conteúdo, e para quem você vai ensinar esse conteúdo. Porque, veja bem, se você for querer ensinar um determinado conteúdo para uma criança de 4, 5 anos, ou para um adolescente de 14, 15, 16 anos, é muito diferente, né? A forma de fala, o jeito, né, de falar, tudo mais. E então, sempre que você for pensar, se fundamentar, né, essa base era levada em consideração. O conteúdo, que eu e o professor Lang tínhamos bastante conhecimento até, e a parte do sujeito, que eu ainda estava me apropriando, e aí eu tive que estudar muito aí no mestrado para falar quem é a criança em idade pré-escolar que eu estou trabalhando. Beleza, conhecendo o conteúdo e conhecendo a criança, aí eu desenvolvo a forma. Show, Dante. Aí eu acho que ficou claro. Então, só para ficar mais nítido, o sujeito, está descrito aqui, né? Seria a criança em idade pré-escolar e o seu desenvolvimento em si, ok? E qual foi a fundamentação referencial utilizada? A psicologia histórico-cultural, tá? Aquela psicologia que a gente ouve falar durante a graduação muitas vezes, que é o Vygotsky, mas que muitas vezes passa batida também, né? A gente ouve falar um pouquinho de cada um e acaba não aprofundando em ninguém na nossa formação. E quando eu fui estudar ele durante o mestrado, eu confesso que eu fiquei surpreso de tanta coisa, de uma teoria tão completa e ainda em desenvolvimento, que é a psicologia histórico-cultural.
Beleza. E questão de conteúdo. A questão de conteúdo, eu venho trazendo aí, né, o conceito de constelação, e para pensar numa filosofia por trás do porquê e como, né, ensinar esse conteúdo, principalmente o porquê ensinar esse conteúdo, eu utilizo a pedagogia histórico-crítica. E vem aí como uma pedagogia que defende o ensino do conteúdo, sim. Ok? E aí, conteúdo, quando a gente faz essa ligação entre conteúdo, pedagogia histórico-crítica e o conteúdo para psicologia histórico-cultural, tá? A gente percebe que tudo que a gente faz tem conteúdo. Tudo. Não é conteúdo falando um ensino, vamos ensinar que 1 mais 1 é 2 e pronto. Não. Conteúdo é, por exemplo, qual é o conteúdo por trás das coisas em si, né? Poxa, tudo tem alguma coisa por trás. Até uma brincadeira do tipo casinha tem conteúdo. Qual é o conteúdo? A criança está reproduzindo alguma coisa. Ela está reproduzindo alguma coisa que ela viu a mãe fazendo, ou o pai, ou a novela que ela assistiu. Tem conteúdo por trás. Existe conteúdo em tudo que a gente faz. Beleza? E aí, no caso, eu trago o conceito de constelação, a sua constituição e uma busca de uma contextualização histórica. Eu vou falar um pouquinho também, só para não fugir do conteúdo, porque é importante para a gente. E aqui a forma que vai ficar na nossa dimensão didática, tá? E é onde eu vou buscar desenvolver aqui na minha pesquisa. Por isso que eu trago possibilidades, né? E antes mesmo de começar a falar das possibilidades, eu já falo. São possibilidades, mas não são as únicas possibilidades, né? Possibilidades que eu trouxe, que eu consegui pensar para aquele momento. Existem muitas possibilidades, né? Elas não são limitadas, ok? Vamos continuar. Aqui eu trago uma figura que é uma figura da Lígia Márcia Martins, que é aquela que fala sobre o conteúdo forma e sujeito, tá? Ela coloca conteúdo forma destinatário, mas eu prefiro falar conteúdo forma sujeito, né? Por uma questão de destinatário me parece um pouco passivo, digamos assim, né? Destinatário, ele só recebe, digamos assim. Então, sujeito fica fica melhor. Inclusive, hoje em dia, ela usa a palavra sujeito também, tá? Então, na época que ela fez esse gráfico aqui, ela usava destinatário, mas hoje em dia ela usa sujeito. E veja só, aqui eu tenho, basicamente, o funcionamento do pensamento humano, tá? E esse funcionamento do pensamento, como o pensamento funciona, a gente vê que ele tem momentos, ok? Então, veja só, a gente vem de um momento de síncrese para um momento de síntese. O momento de síncrese é aquele momento em que você ainda está com as ideias dispersas, não tem conhecimento sobre aquilo, e aí conforme você vai se desenvolvendo, o seu pensamento vai se desenvolvendo também, e ocorre finalmente a abstração e, portanto, a síntese, né? Uma síntese daquilo. Isso daqui pode ser utilizado tanto para pensar o ensino, quanto para compreender o desenvolvimento psicológico, ok? Porque a criança, quando ela é pequena, 3 anos, 2 anos, ela ainda está num pensamento sincrético, é um pensamento difuso, ela ainda não consegue compreender as coisas realmente. Conforme ela vai se desenvolvendo, você vê que ela parte para um pensamento por complexos. Ou seja, um pensamento onde ela começa a ter associação de coisas. Então, o cachorrinho e o gatinho, os dois fazem au-au para a criança pequena. Mas você sabe, adulto, que um é gato, outro é cachorro, né? Você já está num pensamento mais em outro momento. A criança está ainda desenvolvendo.
Depois de um certo momento, ela percebe que aquele lá é o miau e aquele lá é o au-au. Beleza. Aí ela vai para a rua, ela vê que existem vários tipos de au-aus, né? Vários tipos de cachorros. E cada vez mais ela vai desenvolvendo esse pensamento, né? Conforme o desenvolvimento humano dela. E chega um momento que ela percebe que cachorros fazem parte de um grupo de animais, ok? Enfim, isso é importante para a gente perceber, porque isso modifica a forma com que a gente ensina. Porque eu não posso falar para uma criança logo de cara, né? Ensinar sobre vou pegar um exemplo da astronomia, que todas as estrelas, cada estrela é diferente uma da outra, uma é maior, outra é menor, sendo que elas, para nós, aparentemente, elas estão todas na mesma distância, sem antes dar um passinho para frente para explicar que, ó, aquela estrela, ela tem um brilho mais fraco que aquela outra. Aquela estrela, ela tá vendo a coloração dela? Ó, ela é laranjinha, aquela ali é branquinha, aquela ali tá parecendo mais azulada. Então, existe uma lógica por trás disso. E essa lógica, galera, ela vai se formando numa determinada forma que parece uma espiral, tá? Como assim, Dante? Pense comigo, é o conceito de estrela, né? Ideia de estrela. Poxa, a ideia de estrela, a primeira coisa que a gente vê é aquele pontinho brilhante no sol, no céu. Beleza. Aí você desenvolve um pouquinho e você descobre que a estrela, ela não é só um pontinho brilhante no céu. Ela tem vários pontinhos, esses pontinhos só são visíveis à noite. O Sol, depois de um certo tempo, você aprende que o Sol é uma estrela. Depois de um certo tempo, você aprende que cada estrela, então, é um Sol. E aí você aprende que cada estrela tem um tamanho e formato, não, tamanho e cores diferentes, né? Então, existe um desenvolvimento que acompanha aí as ideias. Ok? Vamos dar continuidade, senão eu vou ficar falando que nem bobo. Vamos lá. Aqui eu trago essa figura que também nos mostra uma relação com aquele desenvolvimento. Tá? Eu estava falando do desenvolvimento do pensamento. Porque conforme o desenvolvimento do pensamento ocorre, a criança não fica estática nas suas atividades, ela não fica à mercê disso. Ela começa a interagir com isso. Ok? E aí você consegue estabelecer, perceber que para cada época, cada período do desenvolvimento da criança, ela tem momentos em que ela está interagindo mais com pessoas, né? Então está aqui embaixo a última linha, ok? Ou com coisas, objetos. Vamos pegar um pouquinho de exemplo daqui a pouquinho. Mas olha só, nós temos épocas, tá? Essas épocas, verifiquem aqui, ó, que está escrito mais ou menos 3, mais ou menos 10, porque a ideia não é fixar esses valores da teoria, eles não fixam esses valores, falam, ó, é mais ou menos ali a idade, não é uma idade cronológica, tá? Mas sim uma idade do desenvolvimento. E aí a gente percebe que na primeira infância vai ocorrer entre o 0 e mais ou menos 3, a infância entre mais ou menos 3 até mais ou menos 10, a adolescência mais ou menos 10, mais ou menos 17, e que dentro destas épocas existem períodos em que a criança também se diferencia um pouquinho. Então, por exemplo, o primeiro ano de vida, a gente daqui a pouco vai ver um pouquinho mais, tá? Relaxa. O primeiro ano de vida, a criança está num momento afetivo emocional.
que isso quer dizer? Primeiro ano de vida é aquele momento em que a criança fica meio que ainda acabou de sair do útero, né? E ela está meio que parada num local totalmente diferente do que ela estava antes. E de vez em quando aparece um adulto, um ser gigante, e começa a brincar com ela, interagir com ela. E esse momento ela fica assim, caraca, né? Não pensa desse jeito, né? Mas ela tem uma interação ali que aparece alguém de vez em quando. Então ela está num momento muito afetivo, emocional, um momento muito próximo com um outro ser, digamos assim, né? Um adulto, no caso. Na primeira infância, né, essa idade aqui, entre 1 e 3 anos, ela já passou um ano recebendo essas influências, digamos assim, dos adultos, e ela começa a perceber que ela tem os músculos do corpo estão mais rígidos, estão mais fortes, ela consegue levantar, consegue sentar, às vezes, e aí ela começa a perceber que em volta dela existem coisas, né? E que essas coisas estão ao alcance dela. E aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a pegar as coisas, bater, né? Morder, etc. Beleza. Vai se desenvolvendo, ela começa a voltar para um momento de idade pré-escolar, certinho? De idade pré-escolar. E aí agora, então, perdão, né? Esse momento aqui da primeira infância, momento de pegar as coisas, morder, experimentar, ela está numa relação mais com os objetos em sua volta, ok? Depois, quando ela começa a ir para a idade pré-escolar, a gente percebe que ela começa a ficar num momento mais afetivo emocional de novo. Como é que sabe disso? Por meio das brincadeiras delas. A criança começa a brincar de escolinha, começa a brincar de casinha, começa a brincar de herói, né? Ela começa a ter mais essa vontade de brincar com outras crianças e sobre coisas que elas veem os adultos fazendo, tá? Beleza, vai se desenvolvendo um pouquinho, ela vai começando a perceber que ela está num ambiente mais escolar e aí ela começa a estar numa idade que ela começa a querer estudar. E aí, vocês que dão aula no Fundamental 1, eu dei só um pouquinho, só um ano de aula no Fundamental 1, a gente percebe que é um momento que eles gostam de estudar. E é um ou outro aluno que não quer isso. Se você falar com ele um pouquinho, você consegue convencer ele de que é legal, é bacana, conhecimento, etc. É um momento muito rico, inclusive, para se ensinar essa idade escolar, o início da idade escolar. Aí eles entram para o Fundamental 2, lá, principalmente os oitavos anos, nono anos, oitavos, nonos, por ali. E aí eles começam a conversar bastante. Você percebe que eles conversam muito mais do que antes e às vezes eles não ligam para os adultos. Né? Eu não sei aí. Não sei não, né? A gente está explicando aqui o porquê. E aí você percebe que a sua forma de ensinar tem que ser voltada para uma coisa também pensando nesse momento de conversa e etc. Porque é isso que eles querem. Porque eles estão num momento, novamente, afetivo, emocional, onde eles têm muito da comunicação íntima pessoal. É a conversa com os pares, né? Com os colegas de turma. Eles têm essa necessidade de conversar com os colegas. Conforme vai chegando um momento mais de adolescência, você começa a perceber ali no ensino médio, segundo, terceiro ano, principalmente no ensino médio, que eles já estão querendo pensar em vestibular ou curso técnico, ou, poxa, depois que eu sair da escola, o que eu vou fazer na minha vida? Realmente, porque está acabando esse ciclo de ensino, educação básica, e daqui a pouco é atividade profissional. Aí é uma atividade profissional de estudo, alguma coisa profissional, né? Então eles estão com esse novo foco na vida deles.
E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente não pode querer ensinar para vestibulares. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ensinar para que eles se preparem para o externo, para a vida pós-educação básica, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá bom, então a gente vai focar um pouquinho aqui nessa linha que é a chamada atividade dominante, tá? Por quê? Porque essa atividade dominante ela vai ter um papel fundamental para pensar a forma, ok? Porque lembra que eu estava falando? Esse daqui é só o sujeito, tá? A gente está falando do sujeito, que cada época, cada período em que ele se encontra, ele tem uma atividade e um momento de se relacionar com as coisas diferente. Então, a gente vai focar um pouquinho nessa parte. Então, por exemplo, comunicação direta, emocional direta, a primeira ali, é aquele que a criança é bebezinha que eu estava falando para vocês, né? Então, é o contato pai-filho, mãe-filha, tia, avó, contato com o bebê. É muito, muito importante. Depois vem a atividade objetal manipulatória, onde a criança começa a perceber que os objetos, eles têm finalidade, né? Então, por exemplo, eu vi um vídeo muito marcante para mim, que é uma criança que ela tenta pôr o óculos da mãe, ela não tem habilidade ainda suficiente motora, mas ela tenta pôr o óculos da mãe. Então, ela está no momento de tentar fazer as coisas do jeito que ela vê que as pessoas fazem, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? A criança vê o canudo sempre no copo ou na garrafa, ela tentando colocar o canudo, então, no copo ou na garrafa. Beleza. Depois começa a desenvolver mais um pouquinho, lá para a idade da pré-escola, a criança começa a querer reproduzir aquilo que ela vê. Ela começa a brincar daquilo que ela vê nos adultos. Então, eu vou usar um exemplo aqui, que eu vi com a Gleice falando, que eu achei muito interessante, que é a criança de uma aldeia. Tem um documentário, memória, não lembro do documentário o nome agora. Poxa, não lembro o nome do documentário, depois eu pesquiso e posso até passar. Que mostra a criança de aldeia, as primeiras brincadeiras que elas fazem é de reproduzir uma caça, como se eles estivessem caçando. Eles não têm preocupação de brincar de carrinho ou de dona de casa. Não. O que eles estão fazendo é brincar daquilo que eles veem os adultos fazendo. Então, numa aldeia, o que os adultos fazem? Caçam. Aqui na nossa sociedade, o que é comum a gente ver de representação? É comum, tá? Isso não quer dizer que é o correto ou o que deve ser feito, né? Mas a criança vai reproduzir aquilo. É a criança, a mãe, normalmente fazendo a parte de casa, né? E o pai trabalhando fora. E aí a criança representa aquilo. A gente vê isso em novela, a gente vê isso em outdoor, a gente vê isso para outro lado. A criança vai representar, vai reproduzir o quê? Exatamente isso. Quando você tem modificações nesse ciclo, nesse círculo familiar, você vê a criança brincando daquilo. E aí, o pai vamos dizer assim, né? O pai é um astrônomo. Eu vou usar mais um exemplo aí da galera que fez comentários no vídeo anterior. Que eles falaram que o bebezinho já estava começando a mexer no telescópio, brincar. Quando essa criança ficar nessa idade, ela vai querer mexer, realmente pegar, colocar. Por quê? Porque ela vê seus pais fazendo isso. É uma representação social do que está em sua volta. Beleza. Atividade de estudo, aquele momento em que a criança está estudando, né? Que a gente vê que ela está mais ávida pelos estudos. A comunicação íntima pessoal, aquele momento em que a criança está mais... já não é mais criança, né? A gente pode falar, é adolescente, na verdade. E aí começa a querer mais conversa com os amigos, aquela brincadeira. E a atividade profissional de estudo, que é aquele momento que está focando um pouquinho mais na questão do vestibular, na profissão, o que eu vou fazer depois que acabar a educação básica, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, etc. Né? Sempre pensando um pouco mais nessa questão do que vai fazer.
Beleza. Para nosso momento aqui, eu vou desconsiderar esses dois últimos aqui, tá? Para não ficar muito longo a nossa apresentação, mais do que eu acho que já está ficando. Ainda nem cheguei em conteúdo ainda. E vamos dar uma olhadinha aqui. Poxa, até que fica interessante ver isso aqui, que a comunicação emocional direta é a criança com o bebê. Mas como é que a criança com o bebê, né, perdão, o bebê começa a querer pôr as coisas do jeito que eles são, né? Colocar o óculos, tentar colocar o óculos, tentar começar a rabiscar alguma coisa aleatoriamente, ou, sei lá, enfim. Como que isso acontece? Tá faltando um pedaço aqui nessa imagem, na verdade. Porque a criança, entre esse espaço de comunicação emocional direta e esta outra aqui de objetal manipulatória, existe uma experiencial manipulatória, tá? Que é o momento em que a criança começa a morder as coisas de fato. Ela pega e começa a bater. Ela pega e aperta. É aquele momento que a criança está experienciando as coisas. Então, veja só. Tem a comunicação emocional direta, que é aquele momento que é um bebezinho. Então, muita interação com o pai, com mãe, tio, etc. Né? Aí ela começa a desenvolver cada vez mais as suas funções motoras e começar a perceber mais em sua volta. E aí ela começa a experimentar as coisas, começa a bater, morder, né? Sentir texturas, etc. E aí ela já meio que desenvolveu isso daí e ela começa a perceber que os objetos não são só para bater, morder e experimentar. As pessoas vestem óculos, as pessoas usam colheres, as pessoas usam canudos, e aí ela começa a realmente fazer essa parte do objetal manipulatório. Beleza. E aí, como é que parte dessa parte de objetal manipulatória para jogos de papéis? Começa também uma outra, que é a substituição lúdica, é o tal do faz de conta, em que agora, se antes o canudo servia para colocar na garrafa, e é essa a função dele, portanto é isso que ele serve, agora o canudo pode se tornar uma mini espada, né? A vassourinha pode se tornar, que antes era para varrer, agora pode ser uma guitarra, uma régua pode se tornar um violino, e assim por diante. Né? Então ela começa a ir um pouco além dos limites do uso daquele objeto. Tá? E aí, conforme ela vai desenvolvendo cada vez mais, ela percebe que dá para usar esses materiais para representar aquilo que os adultos fazem em sua volta, que é a referência dela. Né? E aí ela começa a fazer brincar, né? Jogos de papéis. Não é jogos de papel, tá? É os jogos de papéis representativo, tá? É o jogo de representação, assim. Talvez fique mais claro para esse momento. Beleza, Dante. E como é que a criança começa, então, a partir desse momento de jogos de papéis para atividade de estudo? Também tem aí alguma coisa envolvida. Essa coisa são as famosas... Puxa, eu não sei se está na imagem. Tem que baixar. Aí. Agora acho que não fica mais atrapalhando vocês. Aqui. Então, agora, as crianças, além de ter essa coisa do tá brincando com passar batom, correr, etc., elas percebem que também dá para fazer atividades e criar coisas utilizando esses materiais. E aí ela começa a fazer o quê? As tais das atividades produtivas, onde ela começa a brincar com uma garrafa, ela começa a brincar com uma garrafa para pintar, ela começa a brincar com massinha de modelar,
ela começa a desenhar, são as atividades produtivas que têm uma produção final, né? Ela desenha, ela pinta, ela brinca de massinha de modelar, ela faz dobraduras, faz recortes e assim por diante. Então, isso daqui vai dar o germe, né? O germe para uma atividade de estudo. Então, veja só. Essa figura que estava antes, ela é muito importante para a gente entender as partes principais, beleza? Mas para compreender o todo, a gente precisa entender que existem as tais das atividades acessórias. Que são essas atividades? Manipulatória experiencial, substituição lúdica, atividade produtiva, ok? Porque elas também vão dar base para estruturar todo o desenvolvimento infantil. Beleza? Tá bom, bora continuar. Questão do conteúdo, né? Vamos falar sobre o conteúdo. Aqui eu trouxe um recorte. Um recorte para bater um papo com vocês. Vamos lá. Esse daqui vai fazer um link entre os pesquisadores em ensino de astronomia e a pedagogia histórico-crítica. A astronomia pode ser considerada um conteúdo clássico, entendido como saber que alçou referência e permanência no tempo histórico e se mantém válido para que seja possível entender a prática social, ampliando o conhecimento de mundo. O ensino escolar dessa ciência apresenta uma imensa relevância para a formação dos estudantes, incidindo sobre o desenvolvimento de aspectos exclusivos da mente humana, tais como fascínio, admiração, curiosidade, contemplação e motivação, relacionados aos fenômenos celestes. Ressalta-se, para tanto, a importância de um trabalho docente voltado para a elaboração e aplicação autônoma de atividades práticas contextualizadas, muitas dessas sob a necessidade obrigatória de uma abordagem de execução tridimensional que contribua para a compreensão de determinados fenômenos celestes. Então, o que a gente está tentando introduzir aqui o assunto do conteúdo astronomia? E a astronomia é um conteúdo que sobreviveu ao tempo e alça o seu conhecimento para compreendermos o mundo e que, além disso, ela tem um aspecto muito legal de fascínio, admiração, curiosidade. Aquilo que a gente ouve falar em basicamente todas as pesquisas que a gente vai estudar, né? Sempre que a gente vai ler o primeiro artigo, ele vem falando uma palhinha dessa, né? E aí não poderia ser diferente aqui, pois realmente a gente gosta desse conteúdo, dessa ciência. Beleza. Se ela nos dá base para compreender, se ela é um conteúdo histórico, né? Conteúdo clássico, que é histórico e nos dá base para compreender o humano, o mundo, nós precisamos compreender o seu desenvolvimento para poder falar com propriedade sobre ela e verificar aonde estudar, para que direção, etc. Ok. Então, vamos começar conversando aí sobre um pouquinho desse conteúdo. E agora eu vou estar finalizando essa parte, tá? Fica tranquilos. E vamos pensar aqui o seguinte. Quando o ser humano começou a olhar para o céu, como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? De que jeito isso aconteceu? A gente precisa pensar essas coisas para poder entender a importância dessa ciência para a sociedade e o desenvolvimento da sociedade. Então, aqui eu tenho uma figura, né, para representar aí a época da Pedra Lascada, o famoso período neolítico. E é o seguinte, no período neolítico, você imagina sendo um ser humaninho, né, lá em desenvolvimento ainda, e a sua necessidade maior é comer e fugir dos perigos. É isso que você tem para fazer, né? É comer e fugir de predador. Comer e fugir de predador o tempo todo.
Basicamente era isso a vida. E aí, de vez em quando, né, às vezes, não sempre, mas não todos os dias, mas às vezes, acontecia de chover e ter trovões, ter tufões, né, ter elementos atmosféricos truculentos, tá, para nós. Truculentos para nós. E é aí que você, a partir destes indícios, que começavam logo, claro, aí no início da vida humana, você tinha mais uma necessidade de mais um lugar para olhar. O céu. Então você tinha que olhar para os lados, para ver se ninguém ia, né, não tinha nenhum predador, para as direções diversas para ver se encontrava alguma comida. E também tinha que olhar para o céu para ver se não ia cair algum fenômeno truculento sobre você. Então, um pesquisador de história da ciência chamado Bernal, ele vem falando que os primeiros motivos, né, do ser humano olhar para o céu não era por fascínio, beleza, mas sim por sobrevivência. Depois, é claro, a gente tem um desenvolvimento de fascínio, beleza. Mas o principal motivo é sobrevivência. Isso lá naquela época, né? Não vou chutar aqui quantos mil anos para trás, que eu não lembro mais. Mas é muito tempo. Ok? Beleza. Então, os motivos reais de se olhar para o céu, iniciais, para a sociedade humana, era sobrevivência. Parou aí? Claro que não. Foi se desenvolvendo esse olhar mais ávido e foi desenvolvendo o tempo, a gente começou a perceber que existem ciclos, né? O ser humano começou a perceber que existem ciclos. Poxa, a estrela que está ali, e conforme ela vai passando o ano, ela vai desaparecendo, ela está aparecendo ali de novo. Caraca! E se eles começam a perceber que existem ciclos, eles conseguem fazer o quê? Gerar calendários. A partir do momento que eles conseguem gerar calendários, as relações deles com as colheitas, com a época de plantio e etc., se desenvolvem muito mais. E aí a gente já não está falando mais do período neolítico, tá? A gente já está falando agora do paleolítico, aquele momento em que ele já não é mais a pedra lascada, e sim a pedra polida, ok? Então veja só, né? A gente tem um desenvolvimento enorme sendo gerado por uma união de ciências, uma ciência de plantações com uma ciência astronômica, as ciências físicas de corte, de produção de ferramentas, alavancas, etc. Um monte de ciências, na verdade, né? Não dá para elencar todas aqui. Mas as plantações que eles estavam realizando ali no período paleolítico, unido com esses momentos de produção de calendários, faziam com que eles percebiam que o clima, terra, estrelas, estava tudo relacionado, conseguiam produzir calendários e saber exatamente quando fazer a colheita e quando fazer o plantio. E, inclusive, a pesquisa de mestrado ou doutorado, agora me perdoem a memória novamente, do Cantor, fala que as primeiras estações, os primeiros nomes de estações eram só duas e era colheita e plantio. Qual é a estação que a gente está? Colheita. Qual é a estação que a gente está? Plantio. Momento de plantio, momento de colheita. Um ponto referencial aí muito bacana, que a gente encontra no livro do Caniato, e também é histórico isso, é que a constelação da Virgem, né? A constelação tem uma estrelinha lá chamada Espica, que é uma espiga e que representa a época de colheita. Representa a época de colheita. Tá? E Espica, né? Espica, o nome já está
indicando ali, espiga. Porque na figura da Virgem, na mão dela, não sei direita ou esquerda, tem o desenho de uma espiga. Ok? Então veja que as coisas estão se encaixando e cada vez mais a gente vai compreendendo mais o céu. E quando a gente compreende mais o céu, a gente tem um feedback bacana para a sociedade e assim por diante. Vou acelerar de novo. E é claro, né, galera? Essa constelação da Virgem não era usada por todo mundo. Cada civilização tinha a sua constelação. Então, aqui eu peguei um pequeno exemplo do local onde temos a constelação, a região da constelação da Ema, que é a Tupiniquim-Guarani, se não me engano. E aqui a quantidade de constelações existentes para a nossa atual, né, que tem 88 constelações. Então, ó, aqui a gente tem o Escorpião, né? Escorpião. Aqui a gente tem o Cruzeiro do Sul, ok? E a Libra, mas aqui não é a Libra, puxa. Enfim, ok? Então, para cada sociedade existia um formato. Então, as constelações são, hoje em dia, tá, pessoal? Nesta perspectiva aqui de 88 constelações, elas têm um fim muito diferente desses daqui. A finalidade dela hoje em dia é simplesmente para dividir a esfera celeste e poder, assim, delimitar áreas de pesquisa ou localização. Então, você está aqui uma pesquisa de mestrado, por exemplo, sobre evolução estelar, na região do Saco de Carvão, tá? Que fica na Cruzeiro do Sul, ali, do ladinho da estrela, da constelação da Mosca. Tá? Fica aqui nessa região. E como é que fica escrito na pesquisa deles? Eles escrevem que está estudando um corpo celeste no Saco de Carvão da constelação Crux. É assim que eles descrevem. Tá? Então, hoje em dia, qual é a finalidade de uma constelação? Dividir o céu. Separar o céu em regiões. Essas regiões, qualquer pessoa em qualquer lugar que esteja no mundo, se você falar a região do Pavão, a pessoa vai saber onde que é. Vou continuar. Então aqui eu tenho um gráfico, um mapinha, para poder tentar entender essa questão das constelações e a sua importância para a sociedade, né? Uma contextualização histórica, tá? Galera, eu não consigo falar tudo que tem para falar por causa do tamanho da pesquisa e o tempo que a gente tem, né? Mas aqui a gente consegue identificar tudo isso com um bater de olhos, né? Que as constelações, elas podem ser percebidas através das estações climáticas. As constelações geraram lendas e mitos, né? A constelação da Virgem Maria, a constelação da Virgem, que tem a estrela Spica, né, como marcação de uma estação, ok? As constelações, elas são divisões das regiões celestes, contém estrelas, numeradas, galáxias. As primeiras sistematizações foram realizadas por Arato, antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, né? Enfim, para continuar por causa do tempo. Também permitiu as grandes navegações, claro. E agora eu vou começar a pensar a forma para relacionar esse conhecimento do conteúdo com o conhecimento do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento humano. Só que para pensar isso, eu não vou pegar necessariamente o conteúdo de constelação. Eu vou pegar uma coisa que é uma unidade central entre todos esses conteúdos aqui, que é a observação celeste. Ok? A observação celeste, o fato de olhar para o céu, é uma unidade fundamental para muito
do que está sendo falado aqui, né? Muito. Inclusive, se eu ensinar a unidade fundamental, ela vai ter facilidades para ensinar essas coisas aqui. Beleza, Dante, vamos continuar então. E aí, vamos pensar aqui, né, pensando essa observação celeste, a pesquisa em si. Então, aqui eu tenho, foi uma pesquisa aplicada em 5 dias, tá? Uma semana, onde no primeiro dia eu arrumei a sala, tá? Fiz uma roda de conversa com a garotada e fiz a leitura de um livro infantil. No segundo dia, eu produzi uma história virtual e fiz a leitura com eles e fiz uma atividade com eles. Essa parte aqui do Stellarium não deu tempo, porque essa atividade aqui ocupou bastante tempo. Foi muito interessante, foi um dos acertos das possibilidades. Então, esse daqui depois eu vou cortar, para vocês verem. E também as construções de constelações na região da EMA. Então, aquela região da EMA, eles criaram constelações nela. Um pouquinho vocês vão ver ela também. No terceiro dia, aí sim eu consegui usar o Stellarium para mostrar o céu em movimento, mostrar o Stellarium em si, porque eles gostaram muito, né, de ver aquela projeção. E essa projeção, inclusive, aconteceu da seguinte forma: eu virei o projetor para o teto, a gente distribuiu os colchonetes, que na educação infantil eles têm colchonetes, distribuímos os colchonetes no chão da sala, eles deitaram no chão da sala, então eles viam o céu projetado no teto da sala mesmo. Tá? Então foi muito legal também. Aí a gente encontrou algumas constelações, né, não só da EMA, que eles tinham feito aqui as constelações, na região da EMA. Aí a gente utilizou a região da EMA para procurar outras constelações. Depois disso, eles criaram uma constelação deles e a gente fez uma projeção dessa constelação no teto. No quarto dia, a gente fez a apresentação de uma música, Céu dos Índios, que eu vou passar aqui para vocês hoje, e também a retomada, na verdade, a leitura de uma história virtual chamada a História da Pagu, Como Ela Vê a Terra, que são histórias diferentes, tá? Essa. E o último dia, a gente foi pro observatório. A gente fez uma visita ao observatório da Unesp de Bauru, né? Então, conseguimos organizar todas as crianças e a gente foi para o observatório. Lá no observatório, vimos o telescópio, vimos novamente o Stellarium, eles viram todos os aparatos existentes lá, o meteorito, né? a cúpula, observaram o Sol, enfim. E aí, só para lembrar que aqui no segundo dia, o programa Stellarium não funfou por causa do tempo do dia. Beleza, o que aconteceu no primeiro dia, então, Dante? Então, no primeiro dia eu comecei conversando com eles e bater um papo do que eles veem no céu. E olha só que legal a resposta, uma das respostas, né, entre muitas outras. Eu não tinha como ideia privar eles de respostas, né? Era realmente fazer perguntas e ver o conhecimento deles. E aí uma aluna respondeu borboleta. Aí eu falei assim, sim, mas a borboleta nós não vemos lá no céu, né? A gente vê ela não fica lá no alto. A gente vê ela aqui embaixo. Aí a própria aluna já se autocorrige, né? Veja só, ela percebe, então... Gente, criança de 4, 5 anos. Hein? Tem que lembrar disso. Ela já percebe essa correção e ela mesma se corrige. Avião, na hora. Né? Só com uma discussãozinha de 2 segundos. Aí ela chega, o outro aluno, o terceiro aluno aqui, ele vem e fala, mas professor, o avião não chega lá nas estrelas. Então, olha só, eu só perguntei de coisas que nós vemos no céu. Uma criança veio falar da borboleta, eu falei, mas a gente não vê ela no céu, ela voa, mas não vemos no céu alto. Então, ela autocorrigiu falando do avião, eu falei, ok. Aí veio um terceiro aluno,
né? E falou, mas o avião não chega lá nas estrelas. Eu falei, isso, no espaço o avião não chega, muito bom. Então veja só, galera. Aí o aluno 4, né, vem e fala, o foguete chega, e aí eu respondo, isso, o foguete chega. Então veja só, 4 e 5 anos, a gente vai ver teorias pedagógicas que vão falar que criança de 4 e 5 anos não consegue perceber espacialidade, tá? E aqui a gente vê uma criança falando que o avião está numa região, a borboleta está em outro nível, né, atmosférico, vamos falar assim. Em níveis atmosféricos eles conseguem perceber. É claro que eles não têm esse conteúdo de atmosfera nem nada, mas eles conseguem sim perceber. Então é possível sim ensinar astronomia na educação infantil. Aqui também eu usei a leitura, ficou atrás, né? Bom, A Nuvem, tá? Que é um livro sobre nuvens, obviamente, e a criança no livro, ela faz uma atividade de observar nuvens e ver figuras nelas. E aí lembra que eu fiz eu preparei a sala? Essa preparação da sala, eu coloquei figuras no teto da sala. E eu coloquei figuras de nuvens no teto da sala. Então, nesse mesmo dia, no primeiro dia ainda, distribuímos colchonetes no chão da sala. Com essas figuras coladas no teto da sala, as crianças precisavam identificar aonde tinham figuras. Ficou na frente essa figura aqui, né? Poxa, acabei com o rolê. E aí teve criança vendo peixe, tubarão, baleia, né? Teve crianças vendo rosquinha, cachorro, urso, golfinhos, coelhos, né? Tinham outras nuvens que não tinham formatos, propositalmente, que era para eles observarem e procurarem os famosos asterismos, né? Asterismo é aquela ação de encontrar figura onde não existe, né? Por exemplo, nas constelações. Os asterismos que nós vemos nas constelações são figuras que, na real, é uma percepção nossa, né? Também coloquei na sala algumas pinturas, tá? Então, essas pinturas aqui, que era para colocar eles nesse ambiente de observar o céu, observar as coisas, né? As cores, etc. Beleza, isso tudo na primeira. Na segunda aplicação, história virtual, resumão dessa história. É uma criança, uma menina, que ela mora perto do mar e ela sai para pescar. Antes dela sair para pescar, que ela não sabia muito, ela não era pescadora, ela queria comer peixe, mas ela não era pescadora, ela perguntou para o tio dela como que faz para ir pescar. Aí ele falou, ó, você vai pro mar e depois quando você tiver que voltar, você vai seguindo as estrelas, porque ela estava da tardezinha e quando ela voltasse já ia ser noite, então ela precisava voltar por meio das estrelas. Ela tem que olhar para as estrelas. Então veja só, na própria história já tem o conteúdo de como resolver o problema da história. Porque quando a Pagu, essa personagem, vai lá para o meio do mar, realiza a pesca, ela precisa voltar. E como é que ela faz para voltar? Aí eu pergunto para as crianças, e aí, como é que ela vai fazer para voltar? E aí você pensa, para gente adulto, poxa, já está explícito ali, Dante. É só, não está explícito totalmente, mas está implícito. É só olhar para as estrelas e seguir as estrelas. Para uma criança não é tão simples. Para uma criança, veja só, como ela vai fazer para voltar? A criança fala, joga uma corda e puxa, manda uma mensagem em uma garrafa, mas ela está perdida como ela vai... Aí eu perguntei, né? Ela está perdida. Aí os alunos começaram a seguir as estrelas. Eu falei, poxa, tá, mas ainda não está muito suficiente esse seguir as estrelas. Eu quero uma resposta mais completa.
Então, eu ainda não aceitava. Eu falei, vamos fazer aqui. E aí, o que acontece? Como eu estava vendo que eles estavam tendo dificuldades, eu fiz um momento de substituição, faz de conta, lá na sala, tá? E aí eu fiz o seguinte, eu fingia que eu era a Pagu, eu pegava uma cadeira, levava até um ponto da sala e falava, aqui é a aldeia. E no teto da sala eu tinha colocado umas bolinhas para representar uma constelação. Então, nesse momento, eu falo para ele, aqui é a aldeia, olha para o céu, o que que tem? A constelação. Aí eu começava a navegar, né? E conforme eu chegava em outro ponto da sala, eu falava, agora eu preciso voltar, o que que eu faço? Aí eles começaram a cada vez mais pensar, né? Pensando o conteúdo da história e aquilo que eu estava representando ali visualmente para eles, a chegar à conclusão de que eles tinham que remar até chegar à aldeia seguindo as estrelas. E não respostas como amarrar algo no barco, jogar uma corda, e, sabe? Uma resposta lógica e boa. Gente, criança de 4, 5 anos. Né? Isso foi uma atividade sensacional. Depois, nesse mesmo dia, já estava finalizando, e para não finalizar apenas com a atividade da história virtual, eu também distribuí para eles a constelação, a região da constelação da Ema. E aqui dá para ver alguns padrões, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Aqui nessa foto não dá para ver a região direita, né? Mas está vendo que é uma folha em branco e vários pontinhos. Ok? Vários pontinhos. E aqui é um desenho, né? Usando os pontinhos. Então, o que eu falei para eles? Para fazer uma constelação, que são desenhos, né, usando estrelas, eu vou dar essa região de estrela e você faz um desenho do que você quiser, usando os pontinhos como base. Né? Eles tinham que literalmente fazer as próprias constelações. Então, olha só esse desenho. Todo mundo identifica o que é isso daqui, né? É óbvio, Dante. É uma nave espacial. Eu sei que é uma nave espacial porque eu perguntei para ele lá na hora. Nossa, que desenho bacana, o que que é? Ele falou, uma nave espacial. Isso daqui, ó, são os propulsores da nave. E aqui são as pontas, né? Que o referencial deles são foguetes. Essas daqui são as pontas da nave. Então, olha só que sensacional. Ele usou os pontos, a gente consegue ver ele usando os pontos, e ele conseguiu criar um desenho a partir disso. Então, ele realmente criou uma constelação. Essa é a constelação do aluno. Também teve aqueles alunos que foram mais metódicos a usar os pontos. Então, teve aluno que criou casinha, né? Teve aluno que criou pipa. Aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul, ó. Criou pipa. Teve aluno que criou doce. Né? Então, eles foram mais meticulosos a usar o pontinho e formar um desenho mais visível, né? Dá para ver logo de cara o que é o desenho. E teve aqueles alunos que, obviamente, que no caso foi só um, tá? Foi só um, que realmente não entendeu a atividade, ele não conseguiu desenvolver. E aí ele desenvolveu o Garatuja, né? Esse monte de rabisco que a gente chama de Garatuja, tá? Foi só um, mas teve sim. Também teve aqueles alunos que não usaram nenhum ponto e desenharam elas e suas coleguinhas. Esse daqui é um exemplo, tá? E aqui foi, eu acho que 2 alunos que chegaram a fazer isso daqui. Então, de forma geral, para a atividade como um todo, alcançou a maior parte da turma. Mas existem aqueles alunos que precisam ter um acompanhamento mais de perto. Beleza. E agora eu vou pedir para vocês lembrar dessa figura aqui, porque daqui a pouco eu vou comentar sobre o aluno, tá? Beleza, então vamos lá. Aconteceu na terceira. Poxa, eu estou passando o tempo, né? Na terceira,
Stellarium, né? Projeção no céu. E depois eu fiz o seguinte, eu pedi para eles desenharem numa folha, um desenho que eles gostariam de ver uma constelação. E essa imagem não é a que eu usei, tá? Ela não é criada por eles, né? Crianças pequenas, vamos lembrar disso. Mas por quê? Para eles fizerem desenhos para poder projetar a constelação deles no céu. Então eles faziam um desenho apenas, eu fazia os furos, e depois que todo mundo fez, eu apagava as luzes, e eu projetava no céu e falava, que desenho é esse? E aí eles tentavam adivinhar, né, qual era o desenho, de quem que era, qual era o colega, etc. E por que? Então aqui temos um exemplo, né, de uma menina que fez o gatinho, ela fez ela e o gatinho. Eu falei, ó, escolhe ou o gatinho ou você. Ela falou, eu quero o gatinho. Então fez a constelação do gatinho. E teve esse aluno aqui, que olha só, ele fez um dinossauro. E galera, esse aluno aqui é o mesmo que esse aluno aqui. Poxa, Dani, mas como é que aqui ele fez uma atividade de garatuja e aqui ele fez um dinossauro? Simples. Naquele instante, nessa terceira vez que eu estava lá, tinha um auxiliar docente no dia. E ele ficou com esse aluno o tempo todo. Então, veja só a importância também dos auxiliares, né, nesse momento. Ele, só porque tinha um auxiliar docente, ele conseguiu desenvolver a atividade perfeitamente. Vamos continuar. Aqui eu tenho um vídeo música, eu não vou passar ele inteiro, porque é 3 minutinhos, embora seja 3 minutos, eu já estou estourando muito meu tempo. Mas, ó, é do Cocoricó e vai falando sobre o céu dos índios. E ele vai cantando sobre várias coisas, tá? Sabe? Várias informações sobre as estrelas, estações do ano, épocas de chuva. Vou pedir desculpa por não colocar o vídeo inteiro por causa do tempo. Mas aí fica o interesse para quem depois quiser conhecer, né? E também, para não ficar tão só a música pela música, eu também comecei a perguntar, né, sobre o conteúdo da música. Então, por exemplo, as crianças, durante a música, elas falavam sozinhas, tentando entender o que tinha na música. Eu não precisava perguntar nada nesse momento. Eles, por si só, já repetiam. Então, por exemplo, eu tenho lá na gravação, os índios aprenderam que o céu e a terra estão ligados. Aí uma aluna, ligados, né, falando baixinha para si mesmo. Dá para ver nitidamente na gravação. Estrelas azuis avisam que as chuvas fortes vão chegar. Alunos de forma geral, todo mundo. Chuvas fortes. Música. Mais de 100 constelações. Os índios criaram. Aí a aluna. Eles faziam mais de 100. Aí depois, é claro, que eles me pediram lá pela 10ª vez para repetir, né, a música, que eles gostaram muito e queriam ficar repetindo o tempo todo. Eu também começava a fazer perguntas. O que as estrelas azuis avisam? Aí eles não conseguiam lembrar, colocava para pôr a música e as chuvas fortes. E a lua, o que faz a lua quando ela está cheia? Tem mais mosquito. Tem mais mosquito, isso. Né? Tudo por causa da música. E essa questão toda que a gente está falando de observação, relação constelação, o que é, agora a relação de terra com céu, e assim por diante. E aí que depois desse vídeo eu coloquei uma imagem para eles desenharem,
Antes dessa imagem, tinha... ficou atrás. Ei, esses cabras que fazem os PowerPoint correndo, vou te falar. Eu desenvolvi com eles uma outra história virtual, onde nessa história virtual era sobre a Pagu e sobre a época de plantio, que ela saiu do planeta que ela morava, veio para o planeta Terra. Lá no planeta que ela morava não dava para plantar. Quando ela veio para o planeta Terra, ela veio aqui com a sua família e eles iam plantar. E aí ela perguntou para o ancião, como é que eu faço para plantar? Aí ele falou, melhor época para plantar, tem épocas e épocas, tá? A época de frio é meio ruim, tá? E essa época de frio é quando tem uma estrela vermelha no céu. Quando você vê que tem uma estrela vermelha no céu, não é uma boa época para plantar. Quando você vê 3 estrelas no céu, as famosas 3 Marias, já é uma época melhor ali para plantar, para colheita e tudo mais, tá? Então, tinha um pouco dessa relação presente na história. E aí, com essa relação, eu treguei para eles uma figura fechada, né, dessa, onde tinha a Pagu, que é a personagem olhando para o céu, e o céu ou tinha uma representação de constelação ou de outra. E aí eles tinham que partir daquilo que eles estudaram, né, que eles viram na história virtual, desenhar. Poxa, se a estrela é vermelha, como é que está mesmo o tempo? O tempo está frio. Poxa, o tempo frio a gente representa como? Aí eles representaram uma árvore sem folhas, teve alguns que colocaram cachecóis na Pagu, né? E quando a época não é... tem as 3 estrelas, é a época mais quente, como é que você vai representar? Professor, eu nado em época quente. Então ele fez uma piscina, isso aqui é uma piscina, uma boia, ela tá de short, a árvore tá bem verdinha, né? Então veja só, a relação sendo construída aos poucos. Teve aqueles alunos que realmente não conseguiram desenvolver, a gente vê o mesmo padrão tanto de um lado quanto do outro, então não conseguiu compreender por completo a atividade. Ali ficou a história, ficou lá atrás. E teve aqueles alunos que deixou meio que pintou uma grama amarela para representar que estava frio, ou seja, o matinho estava em época seca, e a outra matinho verde e parou nisso, né? Então teve aqueles que desenvolveram bastante, aqueles que não desenvolveram ou não compreenderam, e aqueles que fiz atividade e acabei. E criança de 4, 5 anos demora para fazer atividades, tá? Até às vezes para pegar atividades, etc. Então, super comum. Vamos avançar. Aqui o momento que já foi, eu repeti. Finalmente estou fechando, desculpa, né, a demora, 1h e pouquinho aí. E possibilidades, né? Muitas. Aproximação da criação de possibilidade de asterismo com a natureza por meio das nuvens. Então, o fenômeno, o ato de observar as nuvens. Utilização de histórias virtuais. Galera, história virtual é algo que é recente, digamos assim, que está muito em desenvolvimento, principalmente na área de ensino de matemática. Mas as outras áreas ainda estão em passos lentos. Então, quem quiser fazer pesquisa sobre história virtual e ensino de astronomia, vai ensinar no fundamental, na educação infantil, está aí uma porta muito boa que está sendo aberta. Tá? A dramatização didática que eu realizei, quando eu percebi que as crianças não estavam conseguindo pegar muito bem o conceito, eu fui lá e comecei a remar, olhar para o céu, já. As contações de histórias e, muito importante na cidade, ferramentas visuais diversas. Sempre utilizar ferramenta visual. Muito importante. Tá? E por fim, né, que não coloquei aqui bem discuti muito, a parte de participação no observatório, que foi sensacional, né? As crianças foram lá, viram o telescópio, colocaram um telescópio solar para ver o Sol, usaram aqueles óculos da NASA para olhar o Sol,
conheceram os instrumentos astronômicos, o ambiente, a cúpula. Então, também foi aí um momento de ampliação, né, do repertório, do conhecimento dessas crianças nessa área. Então, aqui seria a folha que eu distribuí para eles, tá? O estelar. Aqui eu tenho figuras que eu utilizei na aula para contar a história da Pagu. Então, eu contava a história e mostrava as figuras. Eu fiz isso em forma de papiro, que é aquele que você vai desenrolando a história, tá? Só vai mostrando a imagem que eu quero. Aqui, aquela imagem que eu distribuí para eles. E acho que é isso aí, pessoal. Peço desculpas novamente pelo tempo absurdo que eu ocupei, né? Passei aí alguns minutinhos. Esses daqui são os principais que eu usei para essa apresentação, tá? Mas tem um conhecimento maior aí, bem mais estruturado, que eu indico para vocês da leitura, principalmente desse pessoal esse material aqui da proposta pedagógica da educação infantil do município de Bauru, tá? Que eles trazem muito bem estruturado como que deve acontecer o planejamento. Ok? Show? Muito obrigado aí Muito obrigado, Dante. Momento. Agora a gente passa para as perguntas, pessoal. Quem tiver perguntas, pode colocar no chat ou abrir o microfone para fazer perguntas. A Roberta botou comentário, tem o documentário Babies, que retrata as diferentes infâncias. Tem muito bom esse documentário, né? Ele dá uma estrutura, ele dá uma noção muito boa de como que é a criança em cada sociedade, que é aquilo que a gente estava discutindo, né? A criança em uma sociedade vai desenvolver de uma forma diferente de uma outra, dessa nossa sociedade que a gente tem atual. Então, exemplo lá dos índios. Muito bom. Pessoal, quem tiver perguntas, pode colocar ali no chat a sua pergunta ou pode abrir o microfone e fazer pergunta. Eu já vou começar aqui o aquecimento das perguntas, porque chamou a atenção as estrelas com pontas e estrelas redondinhas lá. Eles comentaram alguma coisa sobre a forma das estrelas? Chegou a surgir essa questão com as crianças ou não? Eles chegaram a falar, mas eu particularmente não cheguei a falar, ó, estrelas são objetos, são corpos celestes esféricos. Eu mantive a parte da observação, até pensando exatamente naquela coisa da espiralidade do desenvolvimento. Então, a gente vai primeiro aprender a observar, depois entender como é estrela. Então, para justamente não atropelar, né, os conteúdos. Uma coisa muito importante dessa coisa de não atropelar conteúdos, e que eu realmente fiz, eu atropelei conteúdo, né? Porque, veja, eu comecei falando sobre observação celeste, fiquei um tempo, 2 dias, 3 dias na observação celeste, fui falar de localização geográfica, que é aquele momento de vai para lá e depois segue as estrelas. E depois eu fui falar no 4º dia sobre relações climáticas. Então, veja só, educação infantil, eu fui praticamente colocar 4 conteúdos complexos em 5 dias, né? Então, eu até escrevi aqui na dissertação que foi super legal, bacana, sensacional, mas pensando numa aprendizagem boa, né? Mais fixa, e não uma intervenção apenas, tem que se pensar num desenvolvimento maior de um desses conteúdos e, conforme as etapas escolares vão avançando, você vai tendo
a introdução de novos conteúdos, né, de novos conceitos, para que o conceito se torne mais amplo, né? Então, acho que é importante isso, de que é sim o ambiente para ensinar astronomia, educação infantil. As possibilidades são diversas, eu consegui testar todas e deram certo, mas a gente precisa parar para pensar que tem que pegar um desses conteúdos e formar uma sequência didática só sobre ele. Testar mais. Camila deixou ali o comentário, sensacionais seus resultados, muito interessante. Obrigado. Temos mais, opa, chegou aqui o Eduardo Heinemann. Eduardo gosta de botar pergunta aqui. Primeiramente, parabéns pela aula. Essa contextualização da temática, buscando desde a antiguidade a observação celeste, é excelente. Muitas vezes deixamos isso para trás, e abordar isso na educação infantil, com certeza, desperta o interesse das crianças. Uma pergunta: planeja avançar essa temática agora com planetas, sistema solar, etc.? Agora, nesse momento do doutorado, eu estou dividido ainda, na verdade, entre duas áreas assim, para se estudar. Uma seria produzir um livro com práticas, né, para ensinar astronomia, e outro seria uma questão mais de compreender melhor essa unidade de observação celeste estando em todo o currículo. Que aí vai ficar uma questão muito mais filosófica do que prática, né? Porque conforme eu fui desenvolvendo esses estudos no mestrado, eu percebi que a observação celeste, para nós que queremos ensinar essa astronomia da observacional, ela é extremamente importante. E, poxa, como que a gente comprova isso? Como a gente vê isso, testa isso filosoficamente para depois ir realmente para a parte prática de possibilidade e desenvolvimento, né? Então, eu ainda estou um pouco na dúvida. Então, avançar essa temática de fazer para planetas, sistema solar, etc., não está nos meus planos, tá? Eu tenho, assim, de foco agora, tá meio que ainda estou meio dividido entre a produção de um livro sobre práticas ou uma questão mais filosófica da importância para o currículo de astronomia da unidade fundamental que é a observação celeste. É uma questão filosófica que tem que ser discutida, porque a gente está meio que, eu percebo que nós estamos meio que cortando passos. A gente ainda não, a gente está querendo ensinar, mas a gente não tem muito bem, poxa, por que eu estou ensinando isso, qual a importância, da onde veio isso, que é exatamente isso que ele falou, né, o Eduardo, de buscar essa contextualização da temática, desde de onde veio esse conteúdo, por quê, para onde vamos, isso aí. Bom, tem uma pergunta da Magda. Você pensou em envolver os responsáveis no momento do estelário na escola com os estudantes? Os pais? Sim. Não. Na escola, não. Não, porque na época... Foi ano passado isso? Foi ano passado. Os pais trabalhavam, então não tinha como eles participarem. Era um momento na escola em si. E nem no momento, inclusive, de levar eles para o observatório. Também não rolou, porque foi no período da manhã, etc. Então, a maioria dos pais trabalham. E aí, para não ficar um pai ou outro só presente, não ficar chato, né, digamos assim, para alguns alunos, eles não participaram. Mas esses alunos, depois, inclusive, eu vi eles lá no observatório, no momento de aberto ao público. Né? No momento de aberto ao público, eles chegaram a participar do observatório. Então, veja só, é uma coisa que aconteceu na escola, que foi desenvolvido e
que faz a criança ter agora talvez, né, gerar uma cultura de participar ativamente de algo que tem na cidade, gratuitamente. É algo que acontece aqui com a gente também, né? Eles vêm com a escola no planetário e depois acabam retornando com os familiares. Sim. Pessoal, mais perguntas? Prudente? Então, eu tenho um comentário só. O Guilherme, o Dante, eu queria te dar os parabéns pelo teu trabalho. Eu gostei bastante da apresentação, gostei muito de todas as etapas que tu fizeste no trabalho, né? Imagino que para ti tenha sido bem desafiador ter que voltar a estudar todo o desenvolvimento, né, da infância e adaptar isso para os conhecimentos de astronomia, né? E eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, quando tu falaste do aluno que fez lá no primeiro desenho, ele fez umas garatujas, assim, né? Ele não chegou a seguir a proposta. Tu chegou a perguntar para ele o que ele quis representar? Não sei se tu conseguiu ter essa oportunidade. Sim, sim. Naquele momento eu perguntei, no momento próprio da atividade, que eu vi que ele estava, né, todo mundo tentando fazer desenhos, e ele era o único que estava fazendo esse movimento aqui com o braço. Eu cheguei nele e falei, nossa, o que você está tentando desenhar? Ele é considerado, a professora da sala, ela falou para mim que ele tem um atraso cognitivo em relação aos outros. Ele é diagnosticado, etc. Para mim não interferia, porque como vocês viram depois, né, no outro desenho, com a ajuda de um adulto, ele consegue fazer perfeitamente. Só que ainda assim, faltou a minha atenção para ficar com ele durante a atividade dele, para orientar ele, né? E tendo ainda 25 alunos, estava muito difícil. E na hora que eu perguntei, ele falou que era o Pikachu. Então, assim, você percebe que tem pontos nas garatujas e tem essa teoria da psicologia história cultural, que tem um momento que tenta explicar os desenhos das crianças e fala que o momento de garatuja, que a criança rabisca e faz pontos, né, ela pula no desenho, é para representar um movimento daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, se a gente está falando de Pikachu, é um personagem Pokémon que solta raio, né? Então, pensa, eu imagino o seguinte, né? Que os pontos sejam pancadas de raio, né? E aqueles momentos de rabisco mais intenso para representar o raio em si. E a bolinha, alguma coisa a ver com o Pikachu, né? Então, ele ainda não tem habilidade, ele tem habilidade para desenhar, porque a gente percebe no outro desenho que ele desenha um dinossauro, ok? Mas ele precisa de orientação constante para falar, ó, mas como é que é? Como é que tem que fazer? E se a gente está ensinando, é importante fazer isso, né? Então, respondendo aí, eu perguntei, era o Pikachu. Mas o Pikachu, ele, nesse caso, não tinha a ver com a temática da aula, né? Para aquele momento. Ele realmente era um aluno que se dispersava bastante, né? Teve momentos que eu tive uma auxiliar de pesquisa fazendo a filmagem no fundo da sala e ele ia lá pro fundo da sala aleatoriamente para conversar com ela. Aí ela colocava ele na carteira, eu ia lá, falava, ó, fica aqui, faz, tenta fazer, né? Então era um aluno que precisava de mais atenção. E eu só fui perceber isso a partir do momento da garatuja, depois da garatuja, né? E aí a comparação de um desenho para outro é gritante, né? Garatuja e o outro é um dinossauro. Você consegue ver as costas do dinossauro, né? Tem um dinossauro que tem aqueles espinhos externos. Enfim. Não, beleza, obrigada pela resposta. Achei genial, achei muito bacana o trabalho mesmo. Dante, uma pergunta, não sei se eu me passei, mas quanto tempo durou
as atividades? Uma semana, 2 semanas, 3? Foi uma semana, cada dia foram 2 horas, e aí sempre tentar... Na verdade, eu tentava não alcançar 2 horas, né, de tempo. Mas foi tudo Porque ao se longo da mesma semana. tudo na mesma semana. Se eles estavam gostando da atividade, eu deixava rolar. Se eu via que estava ficando forçado, aí eu trocava atividade ou encerrava, né? E aí a gente encerrava e beleza. Só que sempre durava entre 1h30 a 2 horas. Sempre. 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. E aí, então no mesmo dia tinha 3 atividades, né? 30 minutos por atividade. Média. Legal. É que a gente já fez atividades com crianças aqui, mas atividades que duraram mais, tiveram um tempo maior de intervalo, né? E daí elas acabaram passando da fase da garatuja, né? Eram crianças que no início da atividade estavam na garatuja e no final não estavam mais. A orientação é muito importante mesmo, com certeza. Pessoal, mais perguntas? Não tem mais perguntas? Eu ia adorar ver a sequência das atividades no teu doutorado com relação à observação. Um dos trabalhos que a gente fez aqui foi com relação à observação diurna, né, da altura do Sol, a percepção pelas crianças da pré-escola com relação à altura do Sol. E realmente é um tema bem interessante da gente compreender melhor. Sim. A Magda está mandando mais um parabéns. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não temos perguntas, então podem colocar. Se vier pergunta, pode colocar ali. Mas enquanto isso, eu aproveito e chamo a Fabiana para dar aquele spoiler básico para a gente sobre o nosso próximo encontro da próxima quarta-feira. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, o spoiler já aconteceu. O Dante já falou bastante coisa interessante. Vou usar até a fala dele como ponto de partida, né? Para falar do que eu vou conversar sobre semana que vem. Assim como o Dante trouxe todo esse resgate histórico do céu, né? Na sobrevivência do ser humano, lá nos primórdios, quando ele utilizava o céu como forma de se manter na Terra, como forma de sobrevivência, o céu ele sempre esteve muito conectado nas artes, na literatura, né, na atividade humana, na marcação temporal, na construção de calendários. E eu vou trazer, então, essa cultura do céu, né? E porque hoje a gente enfrenta uma coisa muito diferente disso. Hoje o céu parece que está esquecido pelas pessoas, né? Devido a um problema chamado poluição luminosa. E recentemente a gente também tem passado por outros problemas relacionados à constelação Starlink, né? Então, o objetivo da minha fala, da semana que vem, é trazer o que é poluição luminosa, do ponto de vista filosófico, como o próprio Dante estava falando, da pertinência de discutir isso, né? Que é a perda de uma identidade histórica de observar o céu, trazer um pouco do que os documentos orientadores de políticas públicas em educação ambiental falam no nosso país, falar também sobre como que o espaço não formal, seja planetários, seja observatórios, possam contribuir nessa discussão e pensar também um pouco sobre a conscientização ou sensibilização do público ou de estudantes, professores, em torno dessa questão. Será que a gente pode falar de uma conscientização? Será que a gente pode falar de sensibilização? E aí eu vou utilizar Paulo Freire como um referencial teórico para a gente entender esse sujeito, essa identidade histórica, essa relação do homem e do céu. E é isso, basicamente, o spoiler da minha apresentação.
Obrigado, Fabiana. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não temos perguntas, então, Dante, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que E agradeço. encontramos a todos novamente na próxima quarta-feira. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.